Olá, eu sou Lucas Borsato, advogado do agronegócio, e hoje eu venho falar sobre o contrato de arrendamento rural. Esse que é um contrato específico do agronegócio e que é muito diferente, apesar de ter algumas semelhanças, do contrato de locação ou do contrato de parceria rural. O contrato, então, de arrendamento, ele tem uma origem, ele surgiu com uma finalidade, que nada mais é do que o cumprimento da função social da propriedade rural. Esse é um conceito trazido na Constituição Federal, em que toda propriedade deve atender à função social, qual foi destinado o imóvel rural, residencial tem a destinação de construir residência, o imóvel comercial deve construir empresas e o imóvel rural deve proporcionar produtividade e o respeito ao meio ambiente e tudo mais. Então, aqui nós temos diversas previsões legais em que esse imóvel rural, especialmente rural, tá? Deve atender a essa função social, que nada mais é, aqui eu tenho a definição que a lei traz sobre a função social, em que ela deve atender simultaneamente diversos aspectos importantes para a sociedade, para que a sociedade se mantenha. Dentre elas, favorecer o bem-estar do proprietário e também dos trabalhadores, né? Então, essa propriedade não pode desvirtuar os interesses da coletividade no quesito bem-estar. Também a questão de manter níveis satisfatórios de produtividade. O que é isso? Se eu sou proprietário de um imóvel rural, eu preciso que ela seja produtiva. Eu não posso ser proprietário de um imóvel que não é produtivo, que está abandonado. Ele pode ser, inclusive, desapropriado para a questão de reforma agrária, para ser ali entregue às pessoas, produtores rurais que não possuem propriedade rural. Então, ele também deve assegurar a conservação dos recursos naturais, da água, da floresta, do ar, enfim, de todos os recursos naturais que essa propriedade possui. Além disso, também deve observar as relações de trabalho, ele deve cumprir a legislação trabalhista, deve cumprir que os direitos do trabalhador sejam respeitados. Então, se o proprietário descumprir qualquer uma desses elementos, ele deixa de cumprir a função social, e se ele deixar de cumprir qualquer uma dessas, ele pode sim ter a desapropriação desse imóvel. Até mesmo eu destaco aqui a questão da produtividade, porque o contrato de arrendamento ele é a essência do respeito a essa produtividade. Quando eu, proprietário, não tenho interesse na atividade rural, na atividade agropecuária ou atividade pecuária, enfim, diversas atividades que são permitidas no meio rural, se eu não tenho interesse, eu preciso outorgar poderes para que outra pessoa realize, seja na forma de parceria rural, que é um outro modelo de contrato, ou na forma de arrendamento rural. Então, o conceito, então, de contrato de arrendamento, eu trago aqui um conceito que eu entendo como um conceito válido e trago abaixo também para vocês conferirem o conceito que a lei traz, né? O contrato de arrendamento, portanto, é um meio pelo qual o titular desse imóvel cede a um terceiro o uso desse imóvel por prazo determinado, para que ele realize ali atividades rurais, né? E receba, portanto, uma remuneração por isso, na forma de renda, ou muitas vezes chamam de aluguel. Não tem problema chamar o valor pago pelo arrendamento como aluguel, porque a própria lei traz esse termo, né? Então, ali nós temos o decreto 59.266 de 66, que é o decreto que traz os aspectos específicos dos contratos de parceria de arrendamento, né? E também o Estatuto da Terra traz também essa conceituação do contrato de arrendamento, puramente falando.
Então, quem pode arrendar uma propriedade rural? Qualquer um que tenha os direitos de uso daquele imóvel. Seja ele um proprietário regularmente registrado na matrícula, né? Eu que sou proprietário, tenho a matrícula do imóvel, ela está no meu nome, eu posso arrendar. Eu sou o titular de um contrato particular de compra e venda desse imóvel rural. Eu recomendo qualquer um que tenha um contrato desse e que use e que tenha a posse de um imóvel, registre esse contrato na matrícula do imóvel. Posso fazer um vídeo só falando sobre a importância desse registro na matrícula desse contrato particular. Ele não é obrigatório, não é um requisito indispensável para a validade desse contrato ou até mesmo para outorga de arrendamento para um terceiro, porém é extremamente recomendado que se faça o registro desse contrato particular em matrícula do imóvel, mesmo que não tenha quitação, mesmo que não tenha a escritura pública. Outros arrendadores podem ser também os herdeiros, né? O proprietário legítimo faleceu, o titular daquele contrato de promessa de compra e venda faleceu, mas nós temos os herdeiros que também têm interesse em respeitar a função social desse imóvel. Eles querem colocar um arrendatário para produzir na terra. Então, todos os herdeiros precisam ser concordantes com isso, precisam aceitar e assinar o contrato, mesmo que se tenha um inventariante nomeado judicialmente, ele sozinho não pode assinar esse documento, a não ser que se tenha um alvará judicial autorizando esse arrendamento, sem concordância com os demais. Vamos supor que existe um conflito entre os herdeiros, o herdeiro X deseja colocar para arrendamento, os demais não aceitam, não querem, estão resistentes quanto a isso. Isso qualquer herdeiro pode pedir judicialmente que ele pode ser concedido, desde que o juiz entenda como equilibrado e que favoreça o espólio, né, que traga benefícios ao espólio e não que se torne um peso a mais para os demais herdeiros. Usufrutuário é aquele que tem o direito real de usufruto, né? O direito real de usufruto, ele compreende o uso, né? O uso pessoal pelo usufrutuário. Eu posso produzir na área ou eu posso colher frutos dela, ou seja, eu posso ceder o uso para que terceiros utilizem e receber a remuneração ou até mesmo a título gratuito. O usufrutuário pode conceder, mas aqui nós estamos falando de arrendamento. Então, esse usufrutuário registrado na matrícula pode sim arrendar esse imóvel. E no caso em que o proprietário se tornou incapaz, né? Aquele proprietário que já está em avançada idade, que já não mais responde por si mesmo, ele precisa de um curador, né? Ou aquele que tem alguma doença mental que lhe impeça de produzir na área, de assinar e firmar contratos por si só, exprimir suas vontades, né? Inclusive o menor de idade, né? Através do seu tutor, ele pode também ter o contrato de arrendamento, pode ceder o uso para que terceiros façam a produção rural. No entanto, ele precisa de um representante. Ele precisa de um representante legal. Essa curatela, essa tutoria, ela é outorgada por um juiz, né? Não é qualquer um que pode assinar. No caso do incapaz, do menor de idade, aliás, ele pode ser representado normalmente por seus genitores, né? Seus pais podem assinar esse contrato de arrendamento para que terceiros utilizem do bem. Quem pode ser arrendatário, né? Quem pode tomar essa terra para produzir nela? O pessoa física, né? Obviamente, uma pessoa jurídica, dentre elas também se integra ali a associação de produtores, uma cooperativa agrícola, não tem problema nenhum, qualquer um desses podem arrendar a terra. Porém, quando a gente fala de estrangeiro, né? Isso eu falo do estrangeiro pessoa física e também o estrangeiro pessoa jurídica, ele precisa a pessoa jurídica precisa ter sede no país. Se tiver sede em outro país,
ela precisa atender outras regulamentações específicas, e também o estrangeiro ele tem que residir no país ou, se não, cumprir diversas outras exigências, tá bom? Isso é preciso analisar caso a caso se o imóvel permite e se o estrangeiro está autorizado a produzir no país como arrendatário de terra rural. Então, o que é um imóvel que pode ser arrendado? Qual imóvel pode ser cedido para que outro proprietário, outro produtor rural, aliás, realize essa atividade rural? O imóvel que está livre e desembaraçado, ou seja, aquele que é proprietário, que não tem nenhuma penhora no imóvel, enfim, diversas outras situações que esse imóvel esteja livre e desimpedido de uso, que não tenha nenhum ocupante, nenhum outro terceiro interessado que esteja ali brigando por esse imóvel, de qualquer forma que seja. Então, o outro outra questão que precisa ser observada por quem vai arrendar o imóvel, quem vai oferecer o imóvel para arrendamento, precisa saber que esse imóvel precisa estar em dia com as obrigações tributárias e obrigações ambientais, tá? Dentre as obrigações ambientais, nós temos o ADA, né, o Ato Declaratório Ambiental, nós temos a obrigação do CAR, a obrigação do georreferenciamento, várias outras obrigações que esse proprietário precisa ter para oferecer esse imóvel ao arrendatário. Então, outra coisa, esse imóvel pode estar em garantia, tá? Se por um acaso o proprietário do imóvel ofereceu esse bem ao banco para tomar um crédito, ele pode sim arrendar essa terra para um terceiro, tá? Não existe nenhum impedimento que proíba o proprietário que ofereceu esse bem em garantia de hipoteca ou alienação fiduciária ceder esse imóvel a um contrato de arrendamento, tá? Um cuidado especial é quando esse imóvel já possui um penhor rural. O que é o penhor rural? É quando um proprietário rural oferece o produto da colheita ou da pecuária como garantia de um contrato de custeio, por exemplo, né? Se tiver um contrato de penhor rural e que a validade esteja dentro da validade do início do seu contrato, é muito perigoso. Eu preciso que você se atente em garantir que tenha o cancelamento desse penhor, em garantir que esse penhor já tenha sido quitado, para que você possa, então, entrar nesse imóvel como arrendatário, tá? Você que vai produzir nessa área, porque corre um sério risco do devedor desse penhor rural, mesmo que não seja o proprietário, mas um arrendatário anterior, que não tenha quitado esse pagamento desse penhor, e aí o banco vai executar essa penhora numa ação judicial, e é perigoso que o seu produto esteja lá sendo produzido, é perigoso que que o resultado do seu trabalho seja levado como pagamento do banco. E aí você vai ter que reaver esse prejuízo a quem causou. No caso, via de regra, o devedor também, né? Então, é muito sério isso. Você pode entrar, mas eu deixo esse alerta para que você exija do proprietário que seja averbado o cancelamento do penhor rural antes de você entrar, ou se por um acaso esse penhor já tiver perdido a vigência, a validade, então você pode ficar tranquilo que não vai ter nenhum problema. Eu sugiro veementemente que consulte o escritório de advocacia especializado nesses casos, para que você esteja mais tranquilo, para que você não tenha prejuízo. Outra questão que você precisa observar ao entrar no imóvel ou se vai oferecer esse imóvel ao arrendatário é embargo ambiental. Tome muito cuidado, consulte, tenha uma certidão negativa de embargo ambiental. Isso é obtido gratuitamente na internet, então você pode consultar e você vai ter a certeza de que você não tem um embargo naquela propriedade, e caso você produza nela, tenha alguma sanção penal, alguma sanção criminal que possa lhe prejudicar, mesmo que você esteja de boa fé, esteja ali uma boa intenção de dar função social para a propriedade rural. Até porque, muito provavelmente, a função social dela já foi desrespeitada. É por isso que o embargo existe,
porque o critério ambiental não foi respeitado, ou o critério trabalhista não foi respeitado, por isso teve uma sanção do Ministério Público do Trabalho, com embargo, né? Então, outra questão é que esse contrato pode incluir ou não as benfeitorias que existem lá. Ou seja, se o imóvel rural possui uma residência em que você poderia morar, é preciso que o contrato de arrendamento preveja essa autorização de uso. Se você vai usar a parte total do imóvel ou apenas uma fração dele, principalmente, se você tem ali benfeitorias como cerca, irrigação, açude de peixes, né, da piscicultura, barracão, tudo mais, precisa estar incluído no contrato ou estar fora dele, né? Se estiver fora dele, você presumidamente não tem autorização de uso. É necessário, importante que estejam listados dentro do contrato. Inclusive, se o proprietário do imóvel possui maquinários agrícolas, né, caminhões, e que esses equipamentos estejam integrados na utilização, se fizer parte da negociação, faça questão de constar em contrato. A destinação do arrendamento. Quem pode, para quê? Né? Para que eu vou usar esse arrendamento? Eu preciso constar em contrato de que vai ser uma produção agrícola. Que produto é esse? Né? É soja, é milho, é sorgo, trigo. O que eu vou produzir lá? Grãos em geral, eu posso colocar como grãos em geral, posso colocar especificamente o produto, ou posso colocar se é uma produção sazonal ou se é uma produção de tempo indeterminado, por exemplo, o café, né, que ele tem uma produção ali por longos anos e que permite essa verificação se é uma produção curta ou longa ou de longo prazo, né? A pecuária, se ela é uma pecuária ali de ovinos, se é bovino, se é recria, se é engorda, que tipo de pecuária é essa? É de extrema importância que você mencione o objetivo que você pretende com aquela produção. Agroindustrial também é permitido o arrendamento, tá? Você vai construir uma indústria por exemplo, uma indústria de sementes, né? Uma indústria de fertilizantes, ela é considerada uma atividade rural, portanto, ela está sim sujeita ao arrendamento. Eu posso arrendar uma indústria para um terceiro. O arrendamento extrativista, né? Se eu tenho ali uma floresta natural dentro da minha propriedade e lá dentro é produzido cacau, por exemplo, o açaí, por exemplo, diversos outros produtos ali que são permitidos, né? Que se tenha uma autorização ambiental, é importante verificar isso, e que a produção extrativista vai ser realizada por você, arrendatário. É importante mencionar que produção é essa, né? Agroflorestal, né? Quando a gente fala principalmente em crédito de carbono, né? Esse mercado que é um mercado novo, que muita gente nem conhece, muita gente nunca ouviu falar, mas o mercado de crédito de carbono, se eu tenho uma propriedade que nela eu tenho um ativo ambiental que possa neutralizar carbono, a emissão de carbonos, eu posso arrendar essa área para que um terceiro realize a manutenção dessa área, realize as podas, realize os replantios necessários e aufira a renda através disso, comercializando esse crédito de carbono com empresas multinacionais ou empresas nacionais que precisam neutralizar esse carbono. Então, você vai oferecer isso ao terceiro, né? Você que vai arrendar, você pode realizar essa atividade também. E pode ser também uma atividade mista. E aí, dentro dessa possibilidade mista, você deve se mencionar. Olha, é mista entre as atividades tal e tal. Você jamais vai deixar em branco essa destinação, porque realmente é de extrema importância. E eu já vou chegar nessa importância. A forma de pagamento ela é muito interessante na questão do contrato de arrendamento, que ela é diferente do contrato de parceria rural. No contrato de parceria rural, você já deve ter visto que é muito possível colocar como porcentagem
da receita, dos rendimentos, ou seja, tudo aquilo que for produzido, eu tiro as despesas e o lucro é repartido entre os parceiros, outorgante e outorgado. O outorgado é aquele que produz e o outorgante é o proprietário, dentro da parceria rural. Então, eu posso fixar uma porcentagem, uma quantidade de produtos que vai ser entregue ao proprietário outorgado. Aqui no contrato de arrendamento é diferente. Eu não posso colocar como porcentagem de produto ou quantidade de produto. Olha, eu vou entregar 1.000 sacas de soja por alqueire todo ano para você. Não pode ter essa previsão. Eu posso ter a previsão de que vai ser o valor X, né? Um valor X fixado em valor de moeda, em valor de monetário mesmo, e que esse pagamento correspondente vai ser realizado mediante entrega de produto. Eu posso ter essa previsão. Isso precisa estar previsto em contrato ou até mesmo no momento que for realizado o pagamento, essa entrega desse produto, ter um recibo de que essa entrega corresponde ao pagamento daquele valor em moeda, tá? A quantidade que for entregue, ela precisa corresponder ao valor que foi fixado no contrato. Então, se eu entrego uma quantidade X, que valor é esse? Onde que eu vou descobrir o valor correspondente ao produto? Eu vou ter que pegar com base em índices oficiais de cotação daquele produto, né? Então, vou pegar ali a cotação da região para a soja daquele ano. Então, eu vou pegar a quantidade de soja que vai ser igual ao valor da renda, do aluguel, e aí sim eu posso entregar esse produto como pagamento e jamais fixar o valor com base em produto, né? O valor do... Outra questão que é de extrema importância aqui é que o valor desse arrendamento, desse aluguel, ele pode ser reajustado ano após ano. Tá? A cada 12 meses eu posso ter um índice de reajuste contratual previsto no contrato. E isso tem que ser um índice de reajuste, de correção monetária. Tá? Por exemplo, o IGPM, o IPCA, tá? São dois índices aí comumente utilizados e que não pode ser um índice que induza a correção de juros, tá? Que reflitam juros remuneratórios. Por exemplo, a caderneta de poupança, ela é um juros remuneratório, né? A Selic, ela é um juros remuneratório, né? Então, ele não pode ser utilizado como índice para correção monetária de valor de arrendamento, tá? Importante isso pode ser objeto até de anulação ou substituição do índice. O limite do valor, ele é de extrema importância, que você saiba também. Não é qualquer valor que as partes podem convencionar. Se eu, proprietário, quero te arrendar uma terra no valor de R$1 milhão, eu preciso saber com base em que esse R$1 milhão está sendo combinado. Por quê? Eu tenho que sempre observar o valor da terra nua da propriedade. Esse valor da terra nua é aquele para fins de ITR, tá? O ITR é o Imposto Territorial Rural, tá? Na maioria de vocês que já deve ser proprietário ou arrendatário entende que esse é o imposto anual pago pelo proprietário, né? E lá nesse documento, na emissão desse pagamento desse imposto, existe o valor da terra nua, que é o valor correspondente ali para a região, para aquele tipo de propriedade, aquele tipo de solo, e aí vai ser feita essa identificação desse valor e também a questão de que área vai ser arrendada. Eu vou arrendar para você a área total do imóvel ou eu vou arrendar para você uma parte desse imóvel, apenas um pequeno pedaço, seja ele qual for, que não corresponde à área total. Eu vou, então, ter que respeitar essas porcentagens. Se for a área total do imóvel, da matrícula do imóvel, vai ser 15%, tá? 15% é o limite que eu posso chegar do valor do arrendamento. Ou seja, o valor da terra nua mais as benfeitorias vai ter que chegar no 15%. Se for uma área parcial, 30% é o valor
do arrendamento, é o limite do valor do arrendamento. Se eu combinar com você o valor acima disso, muito provavelmente o arrendatário pode entrar na justiça para pedir a revisão desse contrato e o reembolso do que ele pagou a mais, que não deveria ter sido pago. E aí você vai ter sério problema em você que é proprietário vai ter que devolver esse valor a mais com juros, com correção monetária, com custos processuais, com honorários advocatícios. Isso não é legal. É importante, então, respeitar esse limite, mesmo que o arrendatário aceite pagar acima do limite, tá? Ele pode aceitar e depois brigar na justiça. É igual quando falamos em contrato de trabalho, né? A gente contrata lá um profissional para trabalhar para a gente, não registra ele fala, não, eu posso, não quero registro, tá tudo bem para mim, eu não preciso de registrar na carteira, e aí chega no final do contrato, ele pega e entra com uma ação trabalhista com você, porque se tiver preenchido lá os requisitos da relação de emprego, ele vai ter esse direito, né? Aí não tem como fugir, você vai ter que se defender também na ação trabalhista. Então, é uma coisa que você pode evitar. O prazo do arrendamento. Lembra que eu falei que é extremamente importante mencionar no contrato a finalidade, a destinação para que ele vai ser realizado? Mesmo que seja uma atividade mista, mencionar quais atividades vão estar englobadas ali dentro, tá? O prazo de 3 anos é o mínimo para que um arrendamento destinado à lavoura temporária, né, soja, milho, sorgo, trigo, ou a pecuária de pequeno e médio porte, tá? Se eu tenho uma pecuária ali de pequeno e médio porte ou uma lavoura temporária, independente do tamanho desse produtor, eu tenho que ter pelo menos 3 anos. Eu posso convencionar 6, 12 anos? Posso, tá? É plenamente possível fixar esse prazo maior. O que eu não posso é colocar um prazo menor. Tá? Um prazo de 1 ano, só para eu sentir, para ver se esse arrendatário é bom, pagador, ou para eu sentir se essa terra vai ser boa mesmo, se ela produz mesmo. Então, esse arrendamento, ele pode ter uma ação revisional do prazo, tá? Para estender o prazo, caso ele não seja cumprido. Mesma coisa ali para o caso de lavoura permanente, o caso do café, várias outras ali que são produções frutíferas, né? São produções permanentes ali que tem essa necessidade ali de um prazo maior. Então, 5 anos vai ser o prazo mínimo para lavoura permanente, pecuária de grande porte, para cria, recria, engorda, extração de matéria-prima de origem animal, né? Então, tudo isso a gente tem como prazo de 5 anos mínimo para que esse contrato tenha validade, sob pena ali de ter a prorrogação desse prazo. Há 7 anos para a produção de exploração florestal, né? Aquela questão do crédito de carbono, por exemplo, ou até mesmo a questão agroflorestal, né? Quando existe ali a produção de madeira e tudo mais. Então chegamos ao fim do nosso breve resumo, né? Não digo tão breve porque realmente abordamos ali todas as questões possíveis do contrato. É claro que existem nuances, caso a caso, situações específicas que podem ser avaliadas ponto a ponto. E caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha algum esclarecimento a mais sobre uma situação específica, uma consulta específica que você precise, aqui estão os meus contatos, meu Instagram, meu WhatsApp, o atendimento online em todo o país, tem o escritório em Maringá, se quiser tomar um café, será muito bem-vindo. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar a sua dúvida aqui também e compartilhar aí com seus amigos para que eles possam também conhecer seus direitos e deveres dentro do contrato de arrendamento.